Correção das atividades. A número 1, quais dessas figuras representam polígono? É polígono B, C e F. Aí eu vou usar a explicação já para por que os outros não são, para responder essa questão aqui que justifique por que as figuras que você não indicou não são polígonos. A letra A não é polígono porque no polígono não pode ter essas linhas cortando o desenho aqui ao meio. Não pode ter, por exemplo, como ali na letra D, uma parte arredondada. E não pode ter, como aqui na letra E, uma parte aberta. Então, o polígono ele é uma figura fechada e somente formada por segmentos de retas, ok? A número 2 agora. A número 2 pedia para classificar quais essas figuras eram convexos ou não convexos. Vamos lembrar que para ser convexo, eu posso marcar aqui 2 pontos e ao formar uma reta, essa reta tem que ficar dentro do polígono. Quando isso acontece, ele é convexo. Então, por que a B não vai ser convexo? Ó, se a professora colocar 2 pontinhos aqui e traçar uma reta, o que aconteceu? Ela ficou com uma parte dela aparecendo aqui, ó, fora do desenho. Quando isso acontece, a gente fala que ele é não convexo. Então, A, convexo, B, não convexo, C, convexo, AD, olha aqui, ó. Ao colocar os pontinhos aqui e traçar a reta, o que acontece? Ela fica fora do desenho, então aqui é não convexo. Aqui é a mesma coisa, ó, vou traçar uma reta aqui, ó. Ficou fora do desenho, não convexo. E nessa situação aqui da letra F, era convexo, tá? Agora a atividade número 3. Vamos organizar aqui para vocês conseguirem enxergar. Em uma aula de matemática, Alice contornou diferentes partes de algumas peças de madeira e pintou o interior das figuras, obtendo representações de polígono. Então, a gente tem número 1, 2, 3, 4 e 5. Classifique os polígonos representados por Alice de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 ângulos. Isso aqui vai ser o quê? Um quadrilátero. Número 2, 1, 2, 3 lados, 1, 2, 3 ângulo. O que vai ser? E vértice também, né? Que seria esse nosso pontinho aqui. 1, 2, 3. Isso aqui é um triângulo. A número 3, ele vai ter 1, 2, 3, 4 vértice. Ele vai ter 1, 2, 3, 4 lados e 1, 2, 3, 4 ângulos. Então, ele também é um quadrilátero. A diferença da figura número 1 para a número 3 é que na 3 ele é regular, porque todos os lados são iguais. E na número 1 ele é só um quadrilátero, ele não é regular, tá? Número 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices. Então, ele vai ser o quê? Um hexágono. E a número 5, 1, 2, 3, 4, 5 vértice, 1, 2, 3, 4, 5 lados e 1, 2, 3, 4, 5 ângulo. Ele vai ser um pentágono, tá? Aí a letra B diz o seguinte: indique para cada peça a seguir as figuras que Alice obteve contornando suas partes. Então, olha só, na figura número 1, a gente tem que lembrar que aqui tá escondidinho, né? Mas é como se ela tivesse ainda isso aqui, ó. Então, a base dela é a nossa figura número 4, que é um hexágono, tá? Então, por isso que ele vai associar aqui, ó. A figura A, ela usou o 2 e o 4. O que era o 2? Eram triângulos, porque as laterais, ela tem triângulo. Mas a base dele é um hexágono. Então, para a figura A, ela usou triângulo e hexágono. Na figura B, olha as laterais da figura B, são todas o quê? Retangulares. E a base dela é o quê? Um pentágono. Então, por isso que na figura B ela associou a número 1, que era o retângulo, e a número 5, que era o pentágono. E a letra C está associada somente ao quadrado, ó, porque como é um cubo, ele tem 6 faces. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Ele é um cubo, ele tem 6 faces iguais. Então, a letra C está associada à figurinha número 3, que era um quadrado. Agora, número 4. Como podem ser nomeados os lados dos polígonos representados? Bom, os lados, daí para a gente seguir na sequência, né? AB é um lado, BC, CD, estão vendo que está sendo colocado tudo certinho aqui em ordem alfabética, ó? DE, EF,
FG, depois GH. Tá errado se eu colocar AH, professora? Não tá errado, mas é que em matemática normalmente a gente escreve sempre em ordem alfabética. E como o A vem na frente do H, é costume a gente fazer AH, tá? Depois a letra B. De acordo com os números de lados, vértices e de ângulos internos, como pode ser classificado o polígono representado por Silvio? Ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Quantos ângulos internos ele vai ter? Automaticamente 8 também, né? Então, quantos vértices ele tem? Cada letrinha dessa representa um vértice, também é 8. Então, o nome dessa figura é octógono. A pergunta é, esse polígono é regular? Justifique. Bom, eu espero que vocês tenham escrito algo parecido com o que a gente tem aqui, tá? Ele não é regular porque as medidas dos lados e as medidas dos ângulos são diferentes, tá? A letra D, cada um vai fazer o seu desenho, né? Era para cada um desenhar no seu caderno um polígono e fazer essa representação. Classificar eles de acordo com o número de lados, ângulos e vértices. Agora, a questão número 5. Eu tinha explicado para vocês nas atividades, né? Como a gente fazia para tirar a coordenada do ponto. Sempre olhando primeiro no eixo horizontal, depois no eixo vertical. Aí aqui na letra A dizia o seguinte, de acordo com as informações anteriores, podemos afirmar que as coordenadas 4 e 2 e 2 e 4 indicam o mesmo ponto nesse sistema de eixo, justifique. Como o primeiro ponto é sempre na horizontal, olha só, horizontal seria 4, vertical seria 2. Então, horizontal seria 4, vertical seria 2. O primeiro pontinho está falando dessa coordenada aqui, ó. E o segundo? O primeiro pontinho seria 2 e o segundo pontinho, que seria lá na vertical, seria o 4. Tá falando desse pontinho aqui, ó. Então, a gente tem que tomar cuidado porque os números são iguais, mas a ordem em que eles aparecem é importante. Então, a gente sempre tem que obedecer a ordem. Primeiro olhar a horizontal, depois olhar a vertical. E esses dois pontos, eles não são iguais. Eles não representam o mesmo espaço, a mesma posição lá no plano, tá? Copie as coordenadas agora na letra B dos outros dois vértices dessa representação de triângulo. O vértice B, ele está em qual dessas coordenadas, ó? Ele está na horizontal no 5 e na vertical 1. Então, a coordenada que indica corretamente, né? Seria essa aqui, ó. 5 e 1 representa o ponto B. E o ponto C, vamos olhar o ponto C. Sempre na horizontal primeiro. Na horizontal nós temos o 1, na vertical o 2. Então, a resposta que vai encaixar certinho seria essa, ó. C está 1 e 2. Essa seria a coordenada dele.